Olha que interessante, cara. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que o Filho é o resplendor da glória do Pai, né, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Muito bom. Esse texto aqui, ele é um dos textos utilizados para definição da doutrina da providência. E o termo grego para ele aqui é ferô, que é uma ideia de pegar uma ideia, pegar algo e colocar num outro lugar, ou transformar algo em algum lugar. Um exemplo disso, João capítulo 2, verso 8, onde o paralítico foi levado numa maca até Jesus. Uma condução do paralítico até Jesus. Então, a ideia de providência de que Deus está sustentando é que, ainda que ele pegue desse lugar, ele não faz assim. Ele pega e conduz até outro lugar, independentemente de ações humanas nesse período. Mas ele conduz como? Ele conduz assim. Ele conduz assim, ou ele conduz assim. Mas é muito legal essa ilustração, porque é exatamente isso. Como Deus conduz? Será que é nos moldes que a gente quer? Será que é nos moldes que a gente bem entende? Exemplo, Deus tinha o objetivo de transformar de fato José como um preservador do seu povo no Egito. Como ele fez isso? Calabouço. Entendeu? Passou pela venda dos irmãos. E aí, quem conduziu a ação dos irmãos? Né? Aí é um ponto, cara. Aí a gente, é um parênteses interessante. A gente tem que tomar muito cuidado com os exemplos da Bíblia. E às vezes aplicá-los de maneira igual para a nossa vida, tá, gente? É o seguinte, nem tudo... Você vai ser vendido... Você vai ser restaurado, você vai voltar governando. E a história de José é muito utilizada, né? É muito utilizada. Aí todo mundo é vítima, entendeu? É engraçado que nessas pregação coach aí, a gente é tudo José. Ninguém é os irmãos. Entendeu? A gente é tudo José. E, aliás, engraçado, né? Porque na história de José, não é José o principal, é Judá. Olha aí. Tem o Achei livro que fosse Deus, mas tudo bem. Não. É claro que é Deus, em última análise. Eu tô brincando, dos personagens humanos, né? Mas porque, no fim das contas, é ele que vai dar origem, de fato, ao povo de Deus, de fato. Mas não, é só tomar esse cuidado, porque, assim, gente, tem coisas que... Tem um livro chamado patriarca, né? Tem coisas que os personagens ou as personagens bíblicas fazem que não são... Né, um modelo para nós, né? Então, por exemplo, a galera muito fazendo prova com Deus, não, porque Josué fez prova com Deus. Então, mano, Josué não é um bom período assim para tu. Gideão e tal. Gideão, na verdade, que eu queria falar. Colocou lá o algodãozinho na pedra. O algodãozinho e tal. Não é um bom exemplo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas aplicações. Galera assim. comprando algodão. Galera, como é? Não, porque eu fiz uma prova com Deus como o Gideão fez. Não, pera, não é assim que funciona. Tem que tomar um pouco cuidado com algumas coisas, até porque nós temos ali na Bíblia Sagrada a formação de um povo, da história da salvação. Então é um pouco diferente, e até né, algumas aplicações. o processo progressivo de revelação, né? Havia uma ignorância acerca de quem era Deus e assim por diante. E a fé, como diria Judas, né, nossa carta de um capítulo, né? A fé foi nos entregue uma vez por todas em Cristo Jesus, ou seja, aquilo que precisamos para crer é só em Jesus que a gente atinge a plenitude desse entendimento. E é muito legal também, dentro dessa linha que o Geis estava falando ali, se a gente pega Colossenses tem essa ideia de que nele tudo se encaixa, né? É mais ou menos essa ideia ali, Colossenses capítulo 1. Então, nele tudo subsiste, nessa ideia de que nele tudo se encaixa. Então, em Cristo tudo faz sentido, né? Até mesmo a dor, o sofrimento, enfim. O nome do livro que eu falei é José e o Evangelho, que fala justamente sobre tirar um pouco o foco do Woody Balkan, sobre tirar um pouco o foco de José e colocar na situação, em Deus, em primeiro lugar, mas na história de Judá. Que José ele é usado como um instrumento de preservação do povo. Né? O José ele não é o fim da história. O fim é a preservação da família patriarcal ali de Judá, que dá origem às 12 tribos de Israel. Né? Mas, voltando aqui para o assunto, aquilo que o Geis falou é muito importante. A ideia de um Deus criador e sustentador. Ou seja, ele dá o ponto de partida, mas ele também conduz a história de maneira maestral, conduzindo essa sinfonia para que ela convirja para o seu propósito. E isso, obviamente, faz com que a gente, como falamos anteriormente, se agarre a esse mistério. Porque a grande verdade é que nessa condução de Deus, em muitos momentos, nós não vamos entender. Não vamos entender por que as coisas estão acontecendo dessa forma, porque... a gente puxou o gancho lá das eleições, né? Porque o nosso país... Porque, sei lá, um país que está sofrendo. Vamos pegar a Ucrânia. Por que a Ucrânia está passando pelo que está passando? A gente não vai entender.
E é uma grande loucura a gente tentar entender. Obviamente que isso não nos exime das responsabilidades cabíveis a nós como seres humanos. Porém, aquilo que nos compete, nos cabe como cristãos, é sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, por exemplo, independente do cenário político que venha a suceder a partir aí das eleições, né? Independente de onde vai parar o negócio, o que a gente precisa entender como povo de Deus é que não são os governantes humanos que regem e controlam o plano macro dos céus, aquilo que Deus tem como vontade, mas é o próprio Senhor que está conduzindo a história, às vezes por caminhos que parecem ser inconvenientes aos homens e outros momentos que parecem ser mais convenientes a nós. Ainda assim, com isso a gente não está dizendo, ainda mais você acabou de ouvir isso da boca do pastor Lipão, né? Isso não nos exime da responsabilidade do voto e por aí vai. Total. Obviamente que um governante ruim, ele vai ser ruim para o povo. E com isso todo o povo sofre. E um governante razoavelmente bom, afinal bom só há um, vai fazer coisas melhores para todo o povo. Então isso é um fato. Tá? É isso, inclusive, que muita gente não entendeu no meu videozinho que viralizou aí, que alcançou mais de 5 milhões de pessoas e tal. Que eu falo que um presidente crente não atrai as bênçãos para a nação. Isso, de fato, não atrai. Agora, é claro que só que o pessoal não vê a pregação completa e me interpreta mal. É claro que um presidente que tenha princípios cristãos, mas que acima de ser cristão, eu ouso dizer, que seja um bom governante, vai ser bom para a nação, né? Porque um cara ruim ou uma equipe ruim vai ser horrível para a nação. E pode ser até crente. E pode ser até crente, com certeza.